Olá, olá, 15 de julho de 2020, confira as principais notícias desta quarta-feira. Polícia Civil investiga a morte da mãe do deputado federal Kleber Verde. Rede hoteleira da capital vai ter consultoria gratuita para se readequar no período da pandemia. Na região dos Cocais, aumenta a procura de empreendedores por qualificação online. Veja ainda os desafios na garantia de direitos de crianças e adolescentes nos 30 anos do ECA. E a expectativa dos maranhenses para a transmissão da grande final do Campeonato Carioca pela TV Difusora hoje à noite. Fique ligado, o Bom Dia Maranhão está começando agora. Você ligado no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de quarta-feira estamos juntos até as 8 horas da manhã. Muita informação aqui no Bom Dia, quando chega o primeiro impacto. Bom saber que você está com a gente na capital, no interior do estado também. Muita gente começando o dia aí, né, trabalhando já com muita informação, ligado aqui na TV Difusora, e a gente só agradece. Daqui a pouco a gente vai falar desse jogão Flamengo e Fluminense, porque hoje tem final do Campeonato Carioca e a gente vai ver já a expectativa dos maranhenses em relação a esse jogo. Geralmente a gente tem um clube do coração da nossa cidade, né? Sampaio, Moto, Maranhão, Imperatriz, enfim. Mas tem também um segundo clube, geralmente é assim que acontece no futebol, né? Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, as pessoas geralmente torcem por mais de um clube. Claro que a torcida maior tem que ser pelo clube ali do seu estado, da sua cidade, mas hoje tem Campeonato Carioca com Flamengo e Fluminense. Que bom jogão aqui na Difusora, e a gente daqui a pouco vai falar da expectativa da torcida do nosso estado em relação a essa final. São 7 horas e 1 minuto, 7 e 1. Abraço aos amigos em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, ligados com a gente. A gente começa falando de Covid-19. Infelizmente, o Maranhão passou aí dos 100 mil casos de pessoas com Covid-19. Ainda bem que nós temos um número grande de pessoas aí recuperadas, mas a gente traz um balanço com os números oficiais agora com Eduardo Ericeira. Bom dia, Eduardo. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima quarta-feira a todos, e é um dado aí que parece muito assustador, né, Adalberto? De fato, é preocupante. Mais de 100 mil casos confirmados do novo coronavírus. Só para as pessoas terem uma ideia, isso representa aproximadamente, mais ou menos, né, um número exato, claro, mas mais ou menos 10% da população aqui da capital São Luís. Lembrando, claro, que esse número de casos confirmados é em todo o estado do Maranhão. Isso não quer dizer que 10% da população de São Luís testaram positivo aí para o novo coronavírus. Isso é em todo o Maranhão, mas é só para dar uma dimensão da quantidade de pessoas que foram infectadas, já confirmadas a partir de teste, realizado aí pelo governo do estado, quantidade de pessoas já infectadas pelo novo coronavírus, uma quantidade bastante elevada. E aí a gente ressalta a importância dessa questão dos testes realizados, que é para justamente a aplicação de ações, né? Isso, medidas de controle da pandemia. O que não aconteceu, por exemplo, em outros estados, que a gente vem percebendo que houve flexibilização no comércio e já tiveram que retornar, voltar atrás. Exemplo de Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tiveram que voltar atrás após a flexibilização, justamente por conta aí que são estados, segundo aí declara o próprio Ministério da Saúde, são estados que testam pouco. E quem testa pouco acaba acarretando esse tipo de problema. O Maranhão é o quinto, sexto estado, fica flutuando ali entre os 27 estados brasileiros que mais testa. Por conta disso, pôde controlar melhor a pandemia do novo coronavírus. Já foi 101.467 casos confirmados do novo coronavírus, a grande maioria, e aí sim um número bastante satisfatório, já ultrapassamos a marca de 100 mil casos confirmados. A marca do número de recuperados também é mais de 80 mil pessoas que conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19 em todo o estado do Maranhão. Quase 81 mil pessoas conseguiram se recuperar já da doença. 2.536 pessoas acabaram morrendo, infelizmente, a gente sempre reforça, toda a vida é importante. 2.536 pessoas perderam a vida para essa doença terrível aqui no estado do Maranhão. Mas o número de recuperados é bem mais satisfatório, de 101 mil casos confirmados, quase 81 mil aí recuperados só aqui no estado do Maranhão. O número de casos ativos também é muito importante, 18.107 pessoas atualmente estão com o vírus, precisam estar em isolamento domiciliar ou internados aí, pacientes internados em hospitais, justamente para até não transmitir. Se cuidar, claro, da doença, é a saúde, a vida aí da própria pessoa, e não transmitir a doença, já que é de fácil contágio, daí da importância. Existem casos assintomáticos, daí da importância das pessoas ainda seguirem as recomendações de distanciamento social ao sair de casa,
tiver que sair de casa, distanciamento social e a questão da utilização de máscara, que também é fundamental. Só para a gente passar já para os dados nacionais, Adalberto, foram 35 mortes, ainda é um número grande, está variando aí entre 35 a quase 40 mortes, aí a gente vem divulgando isso desde a semana passada, só que nenhum óbito foi registrado nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. São pessoas, óbitos registrados no pico da pandemia, como a gente já trouxe essa informação ali, na segunda quinzena de março, mês de abril, mês de junho, que foi quando foram registradas aí várias mortes, sem a confirmação, e os testes foram realizados, e aí sim saiu a confirmação agora que foi por conta da Covid-19, e aí sim pode se confirmar de uma forma responsável e transparente que a morte acabou sendo pelo novo coronavírus. Então, 35 óbitos nas últimas 24 horas, 16 só aqui na capital São Luís, o restante no interior do estado, mas nenhuma morte era pessoa que estava em casa ou internada nas últimas 24 horas. De qualquer forma, foram vidas aí que foram perdidas para o novo coronavírus. Só para encerrar aqui os dados nacionais, nas últimas 24 horas foram mais de quase 42 mil casos, novos casos aí do novo coronavírus, isso em todo o país. 1.300 pessoas perderam a vida. O número de casos confirmados já chega a quase 2 milhões. A gente já falava isso desde a semana passada, para essa possibilidade dessa semana, caso a curva continuasse bastante elevada, que é como tem acontecido em vários estados brasileiros. Aqui também, claro, vem registrando novos casos do novo coronavírus. 1.926.824 casos confirmados do novo coronavírus. Portanto, se continuar com essa média de 40, 30 e poucos mil aí durante todos os dias, a cada 24 horas, nessa semana, infelizmente, o país chega à marca de 2 milhões de casos confirmados do novo coronavírus. O total de mortes subiu para 74.113 pessoas que perderam a vida aí para a Covid-19 em todo o país. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho o Eduardo vai voltar participando ao vivo, trazendo informações para você. São 7 horas e 6 minutos, 7 e 6. Olha, a rede hoteleira da capital está funcionando com capacidade reduzida, não é? E seguindo aí protocolos de segurança sanitária. Mesmo assim, a partir da próxima semana, os estabelecimentos vão receber um reforço importante, uma consultoria gratuita para se adequar a esse período de pandemia. Esse hotel, localizado na Ponta da Areia, não suspendeu as atividades durante o período mais crítico da Covid-19 aqui na capital. Mesmo assim, precisou reduzir drasticamente a capacidade de hóspedes. Atualmente está operando com apenas 30% da lotação máxima. A primeira coisa que nós fizemos foi ter os cuidados, né, com esses procedimentos dos protocolos básicos, que era espaçamento, né, espaçamento de mesa no restaurante, espaçamento na hora do check-in, álcool gel, treinamento com os funcionários, preparamos todo mundo para isso. O estabelecimento já adotou protocolos de segurança essenciais para que possa funcionar de maneira adequada. Os hóspedes são orientados a usarem máscaras. Em todos os ambientes, o álcool em gel é disponibilizado. Até a refeição, que é levada para o quarto, é embalada para que não ocorra qualquer chance de transmissão. São sobre esses procedimentos que o SENAC pretende prestar consultoria a hotéis, bares, restaurantes, salões, barbearias, lojas e boutiques. O atendimento será ofertado gratuitamente. Essa atividade ela vai ser presencial, né, nas empresas. Hoje se fala muito em atividade online, mas o SENAC vai até a empresa para que ela possa ensinar a teoria e prática com esses novos protocolos que as empresas vão precisar seguir agora com o processo da pós-pandemia. O plano de consultoria especializado para a aplicação dos protocolos sanitários pós-Covid-19 será disponibilizado aos empresários interessados a partir da próxima semana. As vagas são limitadas, serão destinadas 30 para cada segmento. Uma oportunidade de obter esclarecimentos sobre como oferecer atendimento de qualidade em plena pandemia. O SENAC, diante dessa necessidade que a gente percebeu da retomada das atividades econômicas, dos segmentos de bares e restaurantes, lojas e boutiques, salões de beleza e, em especial, meios de hospedagem, nós formatamos esse plano de consultorias totalmente gratuito, né? Hoje nós temos vagas e para se inscrever, as empresas precisam somente ir ao site do SENAC, onde já vai ter um banner que vai levá-las direto para essa inscrição e aguardar o nosso contato. Bela imagem aí, não é? Legal. O setor turístico está voltando, a economia está voltando aos poucos, claro, não vamos voltar àquilo que era antes, mas se adequando, se adaptando, e bom saber que essa consultoria vai ser gratuita, oferecida, portanto, à rede hoteleira. São 7 horas e mais 9 minutos.
O número de atendimentos feitos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU, lá em Imperatriz, registrou uma redução no mês de julho. Os dados acabam de ser divulgados. Veja na reportagem. Dos atendimentos na cidade de Imperatriz, 72% foram ocorrências, 28% foram transferências interhospitalares em decorrência da Covid-19. Nós nos tornamos regional e quando nos tornamos regional nós tivemos 14 bases descentralizadas. Se torna tranquilo, visto que em cada uma dessas 14 bases existem ambulâncias específicas que ficam nessas cidades. O SAMU só em Imperatriz atendeu 50 casos, uma média de 4 atendimentos por dia. A média era de 14 atendimentos dia, que hoje vem caindo consideravelmente. Os atendimentos chegaram até 57% de um modo geral da regional. Agora é apenas 17%. A Central de Regulação de Urgências de Imperatriz cobre uma população de mais de 1 milhão de habitantes em 14 bases. Gradualmente tem voltado ao normal. No início nós tivemos um declínio, uma elevação muito acentuada dos níveis dos casos suspeitos ou confirmados de Covid. Nesse momento nós tivemos que separar viaturas que se tornaram específicas para esse tipo de atendimento. O SAMU 192 Regional de Imperatriz tem todo um sistema de higienização das viaturas em caso de atendimentos a pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-19. Quando a viatura retornava à nossa base central, ela ficava parada por um determinado período de tempo. Após isso, o higienizador ele chegava na viatura, em média de 3 horas que ela ficava parada, ele provia toda a desinfecção dessa viatura, para que ela estivesse apta a voltar aos demais atendimentos. São 7 horas e 11 minutos, 7h11, não perca a hora. Confira agora o nosso giro de notícias. Bombeiros e CTA seguem com buscas aos pescadores do município de Raposa que sumiram dia 25 do mês passado. As buscas estão sendo feitas em terra e em alto mar, abrangendo até ilhas em Humberto de Campos. O trio saiu em uma embarcação a motor para pescar no Porto do Braga, mas não voltou, nem mesmo o barco deles foi encontrado. Após 20 dias do desaparecimento, as equipes não cogitam a ideia de encerrar as buscas. Os bombeiros seguem discutindo os possíveis locais onde o barco dos pescadores pode ter passado. Candidatos a uma das vagas do Sistema de Seleção Unificada SISU do segundo semestre de 2020 já podem consultar o resultado do processo seletivo divulgado pelo Ministério da Educação. Para os classificados, o período para a matrícula da chamada regular será de 16 a 21 de julho. Os estudantes não selecionados nesta fase podem entrar para a lista de espera. Para saber se conseguiu ou não a vaga desejada, o candidato deve acessar o site oficial do SISU, informando o número de inscrição e a senha. O Ministério de Minas e Energia manteve a recomendação de não se adotar o horário de verão no período de 2020 e 2021. O horário foi extinto em abril do ano passado, com base em estudos da pasta, que apontaram a pouca efetividade na economia energética e também em estudos da área da saúde sobre o quanto o horário de verão afeta o relógio biológico das pessoas. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei complementar que beneficia micro e pequenas empresas. O projeto facilita a renegociação de dívidas dessas empresas com a União nos termos da Lei do Contribuinte Legal. A Lei do Contribuinte Legal, sancionada em abril deste ano, permite ao governo fazer negociações chamadas de transações resolutivas de litígios quanto a dívidas com a União, seja em fase administrativa, judicial ou em fase de créditos inscritos em dívida ativa. A matéria já passou pela Câmara e agora vai à sanção presidencial. Por falar em micro e pequenos empreendedores, em meio à crise, eles estão se qualificando através de cursos online. Na região dos Cocais, muitos deles estão aproveitando a crise para buscar novos conhecimentos que possam readequar os negócios aí nesse período de pandemia. Cursos, oficinas, palestras e consultorias técnicas à distância estão entre os serviços mais procurados pelos microempreendedores desde o início da pandemia. É o que contabiliza o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. De acordo com o órgão, o número de pessoas que se inscreveram este ano nos cursos online é maior que toda a demanda do ano passado. O recorde até o momento é de 1,5 milhão de pessoas, 400 mil a mais que em 2019. O SEBRAE vem percebendo ao longo desse período que a procura por soluções digitais vem crescendo ao longo desse período de pandemia. Os empreendedores estão preocupados em melhorar sua gestão e até mesmo aqueles que, porventura, perderam seus empregos,
estão procurando empreender da maneira correta. Além da qualificação na área do empreendedorismo, muitos empresários se veem obrigados a buscar novos conhecimentos sobre como manter seus negócios em funcionamento e aprender a comercializar os produtos de forma online, por conta das medidas de distanciamento social. A Virgínia, dona de uma pousada, faz parte desse time de empreendedores que buscam ajuda através de cursos nas plataformas digitais. Desde o início do isolamento social, que eu venho participando de live, palestras e cursos ofertados pelo Sebrae. E isso foi de suma importância nesse momento, ter o apoio técnico do Sebrae com grandes profissionais para nos orientar através de suas diversas práticas. Os cursos mais procurados são marketing digital, gestão financeira, aprender a empreender, atendimento ao cliente e gestão de pessoas. O melhor disso tudo é que o empreendedor não paga nada. Os cursos são gratuitos. Os empreendedores precisam entender que o momento é oportuno para que busquem ferramentas digitais e que proporcionem também esse atendimento aos seus clientes. No próximo bloco, a polícia investiga a morte da mãe do deputado Kleber Verde. E mais, saiba quais os principais desafios na garantia de direitos de crianças e adolescentes nos 30 anos do ECA. Nós voltamos já já, são 7 horas e mais 16 minutos no Maranhão. Estamos de volta, são 7 horas e mais 19 minutos. Um ótimo dia para você que acompanha a gente aqui em São Luís do Maranhão, aqui na capital. Nós vamos saber agora como é que está o trânsito na cidade, na capital de todos os maranhenses. E a gente começa com a rotatória do Calhau, ali aquele cruzamento, aquela rotatória da Avenida dos Holandeses com a Carlos Cunha. Olha só, trânsito tranquilo nesse momento, vai fluindo normalmente aí nessa rotatória que é uma das principais aqui da cidade. O sol já está brilhando na ilha e o trânsito vai fluindo sem lentidão nesse ponto. Não há informação, inclusive, de acidentes nesse ponto aí da rotatória do Calhau. Vamos para o segundo ponto? Imagens em tempo real da Central de Monitoramento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. A Bandeira Tribuse, olha como é que está aí. Tranquilo também o trânsito nesse momento na ponte Bandeira Tribuse. Pista da direita é aquela do sentido centro, do sentido contrário também. O trânsito é tranquilo e vai fluindo normalmente nessa manhã de quarta-feira. Outro ponto, aí o trânsito já carregado, né? Na Jerônimo de Albuquerque, outro dia a gente flagrou um veículo fazendo aí um retorno proibido. Aí tem um agente da SMTT que está no local também, olha só, para facilitar aí, a gente tem um agente da SMTT do local, facilitando aí. Você sabe, quando tem um agente, mesmo que o semáforo esteja vermelho, mas vale a orientação do agente de trânsito que estiver no local. Ele está aí exatamente para fazer o trânsito fluir de forma mais tranquila, mais rápida. Você percebe aí o volume é grande, mas o trânsito vai fluindo nesse ponto da cidade. A câmera colocada aí no chamado Roque Santeiro, antigo Roque Santeiro, né? Vamos em frente, mais um ponto a gente vai mostrar para você. Agora é o bairro do São Francisco, rotatória na Avenida Castelo Branco, tranquilo, e o pedestre de forma inteligente, esperando para atravessar na faixa. A medida de segurança é importante. Trânsito seguro, gente, depende de todos nós, inclusive do pedestre, né? Então aí está, imagem em tempo real da cidade, várias avenidas, várias rotatórias. Só aqui no Bom Dia você tem essa prestação de serviços. São 7 horas e mais 20 minutos. Agora a gente fala de segurança. Ele apresentou o Bandeira 2, está comigo aqui para fazer o bom dia, o nosso Silvan Alves. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Silvan, um fato lamentável é a morte da mãe do deputado Kleber Verde. A polícia ainda investiga a situação. O que você tem de informação nesse momento sobre esse assassinato que aconteceu no interior do estado, Silvan? Olha, já tem uma força-tarefa que foi a primeira preocupação, isolar o local lá da fazenda, para evitar que fossem apagados vestígios, né, do crime que houve lá nessa propriedade, lá onde morava a dona Maria da Graça e também o senhor Jesuíno. Eles trabalhavam lá no cultivo, né, e no beneficiamento do açaí, e ontem ela foi encontrada morta, possivelmente a golpe de faca, pauladas também, que foram instrumentos utilizados para tirar a vida dessa senhora que tinha 70 anos. O que intriga a polícia é que, possivelmente, no primeiro momento, não está descartada a possibilidade de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né?
E um fato que intriga a polícia é o fato do seu jesuíno até agora não ter sido encontrado. A informação é de que ele também teria sido atacado pelos criminosos e etc. Foram feitas buscas na área da fazenda, que é uma área muito densa, mas infelizmente ele não foi localizado, nem vivo nem morto, o que abre um precedente para uma outra linha de investigação, que é claro, é tudo embrionário ainda, a polícia está trabalhando ainda, é o início de uma investigação, daqui a pouco estão chegando os peritos, uma equipe da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, e essa linha, pelo desaparecimento do seu jesuíno, seria a linha de um possível feminicídio. É claro que isso não pode ser garantido ainda, como a polícia está atrás de um homem, né, identificado como Fábio, que seria um caseiro que foi despedido lá da fazenda há cerca de um mês atrás, ele trabalhava lá como caseiro da propriedade, então, seguindo pela linha do latrocínio, se for confirmado, o principal suspeito seria esse indivíduo. Tem um carro lá que foi apreendido já pela polícia, que deve passar por perícia daqui a pouco, e é claro que todas essas confirmações deverão vir ou não através do trabalho de perícia que deve ser feito daqui a pouco lá nessa fazenda. Devemos ter novidades aí nas próximas horas, com certeza, sobre esse caso. Silvan, vai ser realizada hoje a primeira audiência de instrução do caso Bruna Lícia, que ela foi morta pelo ex-companheiro dela, o Carlos Eduardo, não é isso? Exatamente. Esse crime foi aquele crime de grande repercussão que abalou os moradores lá do condomínio Pacífico. Carlos Eduardo é soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão e ele era o ex-namorado da Bruna Lícia. Teria cobrado ciúme já dela e um colega de trabalho, no caso José William, que foi flagrado com ela, por ele, lá dentro do apartamento, e aí ele teria tirado a vida da Bruna Lícia, teria tirado a vida também do William. Essa fase, que é uma fase normal do andamento do processo, que é a fase de inquirição das testemunhas. São cerca de 13 testemunhas que estão relacionadas, convocadas para essa audiência de instrução no processo, que acontece daqui a pouco lá no Fórum Desembargador Sarney, lá no Calhau. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia a todos. Silvan Alves apresenta de segunda a sexta, cedinho, às 6 da manhã, com a sua equipe O Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Vamos lembrar um pouco do passado? No Brasil de 1990, 1 em cada 5 crianças e adolescentes estava fora da escola. 1 em cada 10, entre 10 e 18 anos, não estava alfabetizada. A cada 1.000 bebês nascidos vivos no país naquele ano, quase 50 não chegavam a completar um ano. E quase 8 milhões de crianças e adolescentes de até 15 anos eram submetidas ao trabalho infantil. Ainda são grandes os desafios, mas são significativos também os avanços nesse período aí dos últimos 30 anos. Tempo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A semana acaba de completar 3 décadas do Estatuto e eu converso sobre o assunto com o defensor público estadual, Davi Rafael Veras. Obrigado pela entrevista, Davi. Mais uma vez aqui ao Bom Dia, agora à distância, mas esse Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a gente pode considerar realmente um marco importante, decisivo aí em relação à garantia de direitos do público infanto-juvenil? Bom dia, Adalberto. É um prazer estar aqui com você. Bom dia ao telespectador também. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele foi um verdadeiro marco, né, um avanço civilizatório da humanidade e do Brasil, né? Existe um contexto histórico, existia uma Declaração Universal dos Direitos da Criança em 1979, a ONU já tinha esse movimento internacional, e a Constituição foi o primeiro marco, né? A Constituição de 88 preveu no artigo 227 a doutrina da proteção integral e fala da priorização, da prioridade absoluta, né? É a única priorização prevista na Constituição, a priorização da criança, em que pese outras também seriam relevantes. Mas o Estatuto ele veio nesse grande movimento internacional e, como meu amigo bem disse, nós tivemos grandes avanços, por exemplo, no índice de mortalidade infantil. Você tem uma ideia, o Maranhão hoje precisa avançar muito e nós temos o segundo pior índice de mortalidade do país. E esse índice é de 20 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. E você vê que naquela época era de 50, era a média nacional. E hoje o Maranhão está em segundo lugar com 20. Então nós temos vários avanços em vários setores. O Estatuto ele vem sendo atualizado nesse período. Você tem uma ideia, em pouco mais de 10 anos nós tivemos 10 novas leis que atualizaram o Estatuto, ou seja, esse esforço de manter essa lei sempre atual ao seu tempo. Lei como, por exemplo, a lei que desincentiva a agressão à criança, a lei do Nino Bernard, o marco legal da primeira infância, né? A lei que estrutura o SINASE, que é a questão do adolescente em conflito com a lei, né? Que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.
combate à violência sexual contra crianças. Nós temos a lei, né, 11.829, que pune com muito mais rigor os crimes na internet contra crianças, a pedofilia, né? Temos a lei 13.441 de 2017, que fala da investigação dos agentes infiltrados para descobrir violência sexual na internet. Ou seja, nós temos um grande esforço do Estatuto para se atualizar, né? Nós temos, sim, muito que avançar, mas de muito mais longe já viemos. Agora, conversa aqui com o defensor Davi Rafael Vélez, que é defensor do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, sobre os 30 anos do ECA. São vários os desafios. Um deles, inclusive, é vencer o que eu chamo de preconceito até da sociedade, ou muitas vezes preconceito até por falta de informação, de que esse estatuto é um estatuto que apenas garante direitos à população infanto-juvenil. Mas é preciso lembrar que existem deveres também, quanto, por exemplo, à situação de envolvimento da população infanto-juvenil com algum ato infracional, enfim. Muitas das vezes há esse equívoco das pessoas de achar, mas protege, né, esse público apenas. Isso não é verdade, não é? Perfeito, Adalberto. Essa colocação é muito importante porque a população passou a associar o fato que um adolescente comete um ato infracional e ele não é responsabilizado, quando isso não é verdade, né? Existe uma desinformação que chega à população de que ocorre uma impunidade. O que, na verdade, acontece é que o sistema precisa avançar para dar a resposta adequada que o Estatuto prevê para esse adolescente, a responsabilização adequada à sua condição, né, de pessoa em desenvolvimento, adequada ao grau da violência que esse adolescente cometeu, mas que tenha, sobretudo, um viés pedagógico para que possa orientar esse adolescente a mudar de postura. Agora, existem medidas socioeducativas, ou seja, a resposta ela pode implicar, inclusive, internação, em cerceamento de liberdade. O que acontece é que nossas unidades de internação, hoje, são muito parecidas com presídios, de amontoamento de pessoas, né? Então, não há como ter uma resposta satisfatória se o próprio Estatuto não é observado, né? Discutir a redução da maioridade penal é um grande equívoco. Por quê? Porque você está colocando um adolescente que é uma pessoa em desenvolvimento, em formação, em busca de um referencial, na mesma condição de um adulto, né? Ou seja, você expõe um adolescente a uma unidade prisional, é isso? E ele vai aprender a se faccionar muito mais, né? Então, é um risco, na verdade. Então, a gente precisa discutir, e que bom que nós temos esse espaço como o seu para referenciar essas situações. O Estatuto, ele realmente, um dos principais avanços dele, uma das principais entradas hoje é a sua efetivação, né? E essa efetivação, quando a gente fala, Adalberto, não é só a efetivação do poder público. A sociedade precisa tomar o seu protagonismo necessário, porque ela também tem o dever de proteger crianças e adolescentes. E quando é que se faz isso, meu amigo? Quando a gente visualiza uma violação e não faz nada, quando a gente sabe de uma violência sexual e não denuncia, a gente está sendo conivente. E isso é uma falta de um dever previsto tanto na Constituição quanto no Estatuto, que diz ser dever da família, da sociedade e do Estado a proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Existem algumas violações que, principalmente aqui na nossa região, no Nordeste, são naturalizadas. Entre elas, o trabalho infantil, né? A gente vê isso muito, inclusive, aqui no nosso estado, inclusive, aqui no Maranhão, no interior do estado, enfim, achando que, mas é normal, não faz mal nenhum colocar uma criança para trabalhar. E a gente sempre lembra que criança não trabalha, criança dá trabalho e é para ser assim mesmo. Eu queria que o senhor falasse sobre esse aspecto do Maranhão, nesses 30 anos do ECA, assim, esse desafio que nós temos aí de resolver essa questão. Nós temos, na verdade, esse desafio que é um desafio histórico, né? Ele envolve questões sociais, né, de pobreza, e que nós precisamos sim enfrentar. Uma delas é essa questão da violência sexual, que é aquele sentimento de empoderamento, né, sobre a menina, e também a questão do trabalho infantil, essa banalização, e às vezes um discurso, Adalberto, que vai para a sociedade para dizer o seguinte: é muito melhor estar trabalhando do que estar fazendo coisa errada. Não é para ser nenhum e nem outro. O trabalho infantil, ele impede o desenvolvimento
O brincar é uma etapa fundamental no desenvolvimento psicológico e na formação de uma criança. Tanto é que nós temos uma importante atualização do Estatuto, que é o Marco Legal da Primeira Infância, Lei 13.257, que fala que nessa primeiro tempo de formação, qualquer violação causa danos para toda a vida. Então, nós não podemos banalizar o trabalho, e o trabalho ele é prejudicial, né? Um adolescente pode ajudar com um trabalho em casa, né? Ajudando a lavar a louça, pode, mas esse trabalho, essa ajuda, ela não pode se confundir com o trabalho. O adolescente não pode assumir todas as funções, ou a maioria das funções, do trabalho em casa, né? Um adolescente não pode estar na rua vendendo coisa, não pode estar na rua pedindo. Isso destrói a sua formação e impacto do futuro cidadão. Quero agradecer ao defensor Davi Rafael Veras, defensor do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, participar aqui discutindo o ECA. É claro que teríamos muito mais assuntos aí a tratar, a própria questão da exploração sexual, enfim, entre outros assuntos, mas quero agradecer pelas reflexões, pelas informações também. Muito obrigado. A gente agradece, meu amigo. Prazer estar com você. Portanto, falamos dos 30 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão? Olha, a pergunta que eu faço para você agora é, será que vai chover? Vamos saber? Aqui em São Luís tem 40% de chance de chover nessa quarta-feira, viu? Tempo parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada, sim. Na capital, mínima de 24, a máxima de 31 graus. Em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva. Por lá, 21 de mínima e a 35 é a máxima. Isso é a sensação térmica, você sabe, vai para além desses 35 graus. Região dos Cocais com mínima de 22 e máxima de 33. Em Caxias, tempo parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada. Mais 3 cidades aqui no nosso mapa, a parceria com o LabMet, o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, Barra do Corda, Pinheiro e Barreirinhas. Em Barra do Corda, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, a mínima de 20 graus e a máxima é de 35. Muito quente Barra do Corda também, né, pessoal? Em Pinheiro, na Baixada Maranhense, hoje céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada, mínima de 25, máxima de 33 graus. Agora, Barreirinhas, portal de entrada dos Lençóis Maranhenses. Um abraço, amigos, aí nas pousadas em Barreirinhas, acompanhando a nossa programação. Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. Mínima de 23, a máxima é de 31 graus em Barreirinhas. No próximo bloco você vai ver a ação do Mercado Central, que é levar para abrigo no Castelão moradores em situação de rua. A gente mostra ao vivo já já. E mais, você vai ver, TRE absolve Felipe dos Pneus de acusação de infidelidade partidária. É assunto para João Coutrinho no quadro de política. Nós voltamos já 7h34 agora. Voltamos com o Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 37 minutos, 7h37, você ligado aqui na TV Difusora. Olha, segue em discussão na Câmara de São Luís a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. Vereadores têm demonstrado preocupação com a crise financeira que atinge os municípios brasileiros aí com a chegada da pandemia, não é? Com menos da metade dos parlamentares, a Câmara de Vereadores iniciou a sessão que discutiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o município em 2021. A sessão de hoje foi dedicada à entrega do relatório pela Comissão de Orçamento aqui da Câmara de Vereadores de São Luís. A votação da lei deve acontecer ainda esta semana. Para os parlamentares, existem 2 preocupações a partir de agora. Nós estamos num ano atípico. Além de ser atingido fortemente por uma pandemia, é o último ano da gestão do prefeito Edivaldo. Quem está elaborando o orçamento do ano que vem, que vai ser votado pela Câmara, é a equipe do atual prefeito. Então, nós temos uma eleição programada para novembro e o orçamento do ano que vem vai ser executado por um outro prefeito que pode ter um outro olhar, e também nós temos o caso da pandemia, que a gente não sabe quanto tempo vai perdurar. Esta é a última etapa antes da votação pelo Legislativo. Na semana passada, os vereadores se reuniram com o Executivo e fizeram audiência pública para discutir as diretrizes da lei orçamentária. Quando nós observamos aqui, não só a lei, mas o relatório do Executivo, todos os repasses caíram aproximadamente 15% até maio. Então a gente não sabe exatamente qual vai ser esse quantitativo até o final do ano, ou seja, tem uma preocupação muito grande com receita para o próximo ano aqui em São Luís. Talvez seja a grande preocupação, e aí vai ter que ter pela parte do Executivo muita criatividade para que realmente possa compensar essas perdas.
De acordo com o município, até março deste ano, as perdas de repasse e arrecadação ficaram em torno de 15%. Na semana passada, o parlamento recebeu também o secretário de Planejamento e Desenvolvimento de São Luís, que tratou dos impactos causados pelo coronavírus. A votação da lei orçamentária ainda não tem data para acontecer. Comigo o John Coutrinho aqui. John, esse caso, a análise da LDO está acontecendo. E aí, como é que vai ser esse período agora? Vai ter recesso? Não tem como, né? Já paramos aí tanto durante o ano, né? Foi adiado o recesso, Adalberto, por conta disso, né? Os vereadores têm que votarem essa LDO, a gente traz recesso, então, já que teve a pandemia, tem sessão remota, então não tem para que ter recesso nesse momento. Eu creio que também a Assembleia adotará o mesmo sistema. Ô, John, o Tribunal Regional Eleitoral absolveu Felipe dos Pneus de acusação de infidelidade partidária? O que pesou em relação a isso, Adalberto, foi a cláusula de barreira, né? Primeiro porque o PRTB, que foi o partido que ele se elegeu, o deputado Felipe dos Pneus, que é lá de Santa Inês, se elegeu pelo PRTB e esse ano migrou para os republicanos. É claro que o PRTB pediu o mandato dele na justiça, mas acho que o que pesou principalmente aí foi porque o PRTB não atingiu a cláusula de barreira. Então, por não ter atingido, não tem essa questão de obrigatoriedade, nem fidelidade partidária. Acho que isso pesou na decisão dos membros do TRE do Maranhão, que por unanimidade, né, decidiram aí absolver o deputado Felipe dos Pneus quando o PRTB requeriu o mandato dele na justiça por infidelidade partidária. Soma-se a isso, Adalberto, também que o Felipe dos Pneus, o deputado Felipe dos Pneus, conseguiu provar que ele vinha sofrendo grave discriminação dentro do partido. Isso é uma brecha, né, para que você, quando queira sair do partido, conseguindo provar, você pode, portanto, sair sem ser enquadrado aí em infidelidade partidária. Então, o Felipe dos Pneus, ele aí saiu do PRTB, não tem mais nenhum tipo de problema com o partido, né, pode ficar nos republicanos, sem esse medo de perder o mandato. A gente sabe que o mandato é do partido, mas tem algumas exceções em que você pode deixar o partido, né? A carta de anuência do próprio partido, ou a questão da grave discriminação, e isso são um dos fatores possíveis do parlamentar ou político deixar o partido. Outro caso também, julgamento recente no TRE, foi o caso do próprio Duarte também, que é do Republicanos, né? Que também foi absolvido pela Corte no caso de ter usado o PROCON na campanha eleitoral. Então, 2 deputados aí que correram risco de perder o mandato, mas o TRE não entendeu assim. Então, tanto Duarte Júnior como Felipe dos Pneus permanecem no exercício da atividade parlamentar aí, sem nenhum tipo de problema, neste caso de infidelidade partidária, com a Justiça Eleitoral. Ô, John, o Luciano Bivar afirmou que o PSL não está na base do governo e nem pretende ficar na base, né? Por que isso, Adalberto? Porque, recentemente, alguns deputados do PSL querem fazer o caminho de volta. Não sabe daquela confusão toda do presidente Jair Bolsonaro que saiu do PSL, acusando o Bivar de corrupção, né, atirando para tudo quanto é lado, saiu do PSL e foi tentar fundar um partido novo, a Aliança. O que é que acontece, Adalberto? O Aliança não deu certo, né? Não conseguiu as assinaturas, não decolou. Não conseguiu as assinaturas necessárias até o momento, não é? Fracassou. E o que o presidente está fazendo? E o meu pessoal vai para onde agora, não é? Um dos caminhos que ele está tentando fazer é fazer as pazes aí com o PSL. Ele ligou para o presidente nacional, o deputado federal Luciano Bivar, presidente nacional do PSL, ligou há 2 semanas. Essa informação não tinha sido divulgada, vazou na imprensa e causou o quê? Uma confusão com alguns membros do PSL. Ou seja, poxa, o presidente nacional do partido está escondendo da gente, que está conversando com o presidente, né? Então, isso gerou mais satisfação do próprio Major Olímpio, né, que ficou muito revoltado com isso, pode deixar o PSL, a Joyce Halsemann também, deputada federal, pode deixar o partido, ou seja, tem uma confusão danada. Enquanto alguns, dentro do PSL, defendem que o partido faça parte da base do governo, outros não querem por conta dos episódios, né, das polêmicas envolvendo o PSL e o presidente Jair Bolsonaro. Falando em presidente Jair Bolsonaro, ele também tem mantido um diálogo com o PTB. E o Roberto Jefferson, ontem presidente nacional, deixou escapar num áudio que está praticamente acertada a vinda do presidente Jair Bolsonaro para o PTB. Ou seja, a gente sabe aí o PTB, o partido do Roberto Jefferson, foi envolvido no Mensalão. Cristiane Brasil, quem lembra da Cristiane Brasil, né? Isso, da Aberta Deputado Federal também, é um partido aí que pode servir
de guarita para o presidente Jair Bolsonaro. O certo é o seguinte, o aliança não dando certo, os aliados do presidente precisam de um partido. Temos eleições este ano, Adalberto, né? E o presidente Bolsonaro já disse que não vai intervir em nenhuma candidatura, nenhuma capital, até porque ele não tem nem partido, então ele não vai se meter muito. E sabe que tem alguns aliados, claro, prioritários, alguns nomes que ele pode até chegar a pedir voto, mas não vai se envolver muito. Então tem essa questão toda aí, envolvendo o PSL, que pode repercutir a nível local, né? Porque nós sabemos que houve aquela decisão do PSL local em se coligar com republicanos, aqui com a candidatura do Duarte Júnior. Se o PSL fazer o caminho de volta, o Bivar, o Duarte pode ter uma esperança, né? Já que são aliados. Hoje, o PSL não é aliado dos republicanos, né? Estão em caminhos opostos, por isso a dificuldade de aliança entre os republicanos, o Duarte Júnior, com o PSL. Mas se houver, portanto, aí o PSL fazer integrar a base do governo, fazer aí digamos assim, reatar a amizade com o presidente, isso pode implicar também aqui em São Luís nessa aliança. Mas provavelmente, Adalberto, o PSL deve estar nos próximos dias anunciando, né, um apoio oficial à candidatura do Democratas, à candidatura do Neto Evangelista, por conta aí dessa questão envolvendo as direções nacionais do partido e tudo que nós falamos agora há pouco. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. João Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Olha, uma ação conjunta da Força Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social aqui da capital está acontecendo agora, lá na área do Mercado Central. E é para lá que nós vamos nesse momento com Eduardo Ericeira ao vivo. Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente está aqui agora no Mercado Central, aqui na região central da cidade, onde está sendo desenvolvida essa ação aí por parte da Secretaria Municipal da Criança e Assistente Social, a SENCAS. A gente sabe que aqui é uma área bastante complicada, são muitos moradores aqui de rua, muitas pessoas que estão em situação de rua, melhor dizendo, e estão tendo essa abordagem. Essa abordagem que já começou desde as primeiras horas da manhã, inclusive, Adalberto, algumas pessoas que se encontram até lamentavelmente alcoolizadas, a gente já presenciou aqui garrafas de bebidas alcoólicas e algumas pessoas visivelmente alcoolizadas já nas primeiras horas da manhã que estão recebendo essa abordagem de forma muito tranquila, de forma muito calma aqui por esses profissionais da SENCAS. Esse trabalho consiste, Adalberto e telespectadores, na retomada e no retorno dessas pessoas ao abrigo localizado no Castelão. Ali no Outeiro da Cruz, no estado de Castelão, tem um abrigo que foi montado justamente para essas pessoas em situação de rua, até para o controle da pandemia. É um instrumento aí, é um trabalho que vem sendo desenvolvido, uma medida para controle também da pandemia, já que muitas pessoas estão sujeitas ao contágio pelo novo coronavírus. Elas ficam aglomeradas, consumindo bebida alcoólica, algumas infelizmente também são usuárias de drogas, algumas pessoas estão inclusive sem máscara, outras utilizando máscara de forma errada. Então há essa abordagem por parte aqui da SENCAS, dos profissionais da SENCAS, uma abordagem que é feita de forma muito tranquila, porque, como eu disse, algumas pessoas estão bastante exaltadas para justamente fazer esse retorno lá para o estádio Castelão, que é um abrigo que foi montado para receber essas pessoas em situação de rua. A gente já conversou aqui também com o pessoal da SENCAS, eles disseram que são pessoas, inclusive, boa parte delas que já recebeu, inclusive, o auxílio emergencial, aquele auxílio de R$600, mas logo depois que receberam o auxílio, olha, aqui uma pessoa agora quase atropela a outra no meio da rua, infelizmente, a situação é bem delicada aqui. E infelizmente, ao receber esse auxílio emergencial de R$600, acabaram retornando às ruas. Receberam o auxílio emergencial, mas eram para continuar no abrigo e mesmo assim retornaram às ruas. Então esse trabalho é justamente para que elas possam retornar agora ao abrigo. Voltaram para a rua, mas tem que retornar ao abrigo. Inclusive está acontecendo a distribuição de máscaras. A notificação aqui das pessoas, as pessoas têm os nomes anotados aqui pelos profissionais da SENCAS para verificar se de fato elas receberam esse auxílio emergencial de R$600 e para retornar, já que já receberam o auxílio, foi montado esse abrigo para que elas possam ficar, para evitar esse contágio pelo novo coronavírus e até outros problemas, né? Essa questão de estar aqui no Mercado Central, estarem sujeitas ao consumo de álcool, ao consumo de drogas, enfim. Então, para tirar essas pessoas dessa situação, levar para o abrigo, elas receberam auxílio emergencial, boa parte delas, e estão também recebendo a máscara para poder se proteger. A gente volta com você, desejando uma ótima quarta-feira a todos. Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. São 7h48. Não nos cabe aqui juízo de valor quanto às opções das pessoas, né? O comportamento das pessoas. De fato, o que está acontecendo é uma assistência a essas pessoas que precisam ser olhadas e muitas vezes
é uma população que acaba tendo essa invisibilidade, né? A gente lembra que nesse período da Covid a gente fala, vai para casa, fique em casa naquela época, né? Mas como se a casa das pessoas muitas vezes é essa, elas estão em situação de rua, vivem nas ruas, não é? Bom, mas vamos lá, está acontecendo então essa ação agora lá no Mercado Central. Caxias acaba de receber equipamentos que vão contribuir para a desinfecção de imóveis, importante medida de prevenção, inclusive, à Covid-19. Os 3 atomizadores costais motorizados já estão sendo utilizados nas ações de desinfecção dos imóveis, na prevenção da Covid-19. A aquisição vem somar com as medidas já implementadas em Caxias, região leste do estado. A gente já estava sentindo, assim, asfixiado, é como se estivesse faltando pernas para nós, e nesse momento a gente fica mais à vontade para fazer o serviço, são máquinas novas, distribui bem o material e nós estamos muito satisfeitos com o trabalho que nós estamos desenvolvendo com nesses novos atomizadores aqui em Caxias. Os equipamentos também serão utilizados em outras ações de combate às endemias e zoonoses no município de Caxias, aumentando assim a capacidade de desinfecção dentro do perímetro urbano, assim como também na zona rural. Os agentes da UVZ seguem todo o procedimento prévio antes de entrar em campo. Atualmente, por conta do aumento de casos confirmados, tem também aumentado o atendimento às solicitações dos caxienses. O trabalho de desinfecção de residências é realizado durante a semana. No entanto, em casos extremos, o calendário poderá sofrer alterações. Como surgiu 2 casos positivos da Covid-19 no hospital infantil, o prédio foi desinfectado ainda durante a semana. Toda vez que isso acontece, a gente vem desinfectar. Por isso que nós estamos aqui. E assim que acontecer uma situação dessa, tanto aqui na UPA, no infantil, no geral, nós vamos providenciar essas ações. Caxias já supera a marca de mais de 2.000 infectados, mais de 1.700 curados e cerca de 70 óbitos. Importante equipamento, não é? E com o retorno das atividades econômicas, é preciso ter muito cuidado na hora das compras em lojas de vestuário, por exemplo. Para isso, medidas sanitárias foram estabelecidas para garantir a segurança da clientela e, claro, dos funcionários. O isolamento no início da pandemia reprimiu muitas vontades. A de comprar roupas foi uma delas. Com a reabertura do comércio, os clientes voltaram ávidos para as compras em busca de renovar o guarda-roupa. Foram 60 dias de loja fechada. Os clientes estavam precisando renovar o seu guarda-roupa e uma coisa que hoje é primordial, você sai, quando você volta para casa, você tem que botar sua roupa para lavar. Então o cliente está precisando de mais roupas, então ele está precisando aumentar o seu estoque e para poder sentir também segurança, né? Para atender a esta necessidade dos clientes, as lojas precisaram adotar uma nova rotina para garantir uma compra segura, incluindo a higienização das peças. Então, estamos tomando as recomendações para o que o cliente tem que fazer para entrar na loja. Primeiramente, tem que entrar de máscara. Ah, o cliente esqueceu sua máscara. Nós providenciamos, mandamos fazer máscaras com o logotipo da loja. A gente está dando de brinde para o cliente que esqueceu ou mesmo o cliente que pede. E, segundo, quando entra na loja, passa o álcool na mão, álcool em gel. Temos disponíveis também para o cliente. A loja de Fernando passou 61 dias fechada. Como é só ele e a esposa Carla, o estabelecimento teve a permissão para reabrir ainda em maio, para a felicidade dos clientes e dos proprietários. Nós ficamos muito felizes com nossa clientela aumentando. Esperamos que as pessoas sintam segurança em vir para a loja para poder atender bem nossos clientes e passar segurança para eles também. São 7h53. Agora a gente muda de assunto. A TV Difusora e o SBT vão transmitir a final do Campeonato Carioca. Chegou o dia. É hoje, hein? Entre Flamengo e Fluminense. Hoje, a partir de 8h45 da noite. Aqui em São Luís, torcedores dos dois times não escondem aí, claro, a expectativa para a partida. Seu Jorge já entrou no clima da final. Desde a véspera, o hino do time de coração é só o que toca no som do bar, que ele decorou todo com as cores rubro-negra. Por falar nisso, o local que foi batizado de Espaço Fla é o ponto de encontro de torcedores flamenguistas. Por conta da pandemia do novo coronavírus, algumas modificações foram feitas no estabelecimento para que todos assistam a partida com total segurança.
Amanhã vai ser diferente, claro que é mais mesas amanhã, mas tudo devidamente separado, 1 metro, 1,5 metro. Vou ter que colocar mais mesa na rua, que eu sei que vem muita gente amanhã. O pessoal vai poder usar também o álcool em gel, você vai disponibilizar Até álcool gel, tem um banheiro ali, sabão líquido. Só que nem todo mundo compartilha da mesma paixão do seu Jorge. O Isaías, por exemplo, é fluminense doente. Estou aqui na grande expectativa do grande jogo de amanhã, no SBT, a partir das 9 horas. Estou confiante que vai dar meu time, Fluminense, tá certo? Pra cima do Flamengo amanhã, tamo junto. Nesta quarta-feira, o SBT vai transmitir a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Com a exibição da partida, essa é a primeira vez em 17 anos que o canal vai transmitir um jogo do eixo Rio-São Paulo. A última vez que isso aconteceu foi em 2003, quando o canal de Silvio Santos comprou os direitos do Campeonato Paulista. O Flamengo que já tem vantagem porque venceu o primeiro confronto realizado no domingo, portões fechados, ainda por conta da pandemia, no Maracanã por 2-1. E joga o Flamengo nesse confronto contra o Flu com a vantagem do empate. Tem um time muito melhor, é o favorito para o jogo, mas clássico, é Fla-Flu. E é importante sim ter a transmissão do SBT, é importante sim você assistir aqui pela TV Difusora. No bar de seu Jorge, ele reserva esse espaço para guardar recordações do time. A foto com o ídolo dele, o Zico, e as camisas de várias épocas do Flamengo. Questionado se tem algum palpite para esse Fla-Flu que promete muitas emoções, ele é categórico. O normal é 3-0, né? Esse é o placar normal se o Flamengo jogar o futebol que sempre vem jogando desde o ano passado, né? Agora, esses 2 joguinhos aí não foram muito bem, mas dá para levantar mais uma taça, né? No interior do estado também é grande a confiança das 2 equipes que vão acompanhar pela TV Difusora a final do Campeonato Carioca. Vamos ver como é que está a expectativa lá em Imperatriz. O dono desse bar tem 40 anos de história para contar. De fã, se tornou um torcedor fanático pelo Flamengo. Uma paixão desde a infância que passou de pai para filho. Foi numa brincadeira que nós fizemos, as meninas fizeram, aquela brincadeira de roda, fica puxando um pela cintura pro outro. Aí um de um lado falou, eu sou Flamengo, o outro falou, eu sou Vasco. Quando chegou a minha vez, procurar qual é o lado que tu quer. Aí eu escolhi o lado do Flamengo, foi a coisa mais bem feita que eu já fiz. Aí dessa data para cá, faz de 9 anos para cá que eu era de idade, lá para cá me converti a flamenguista, eu sou flamenguista nato. Adão tem 60 anos de idade, é conhecido no bar pelos frequentadores de jovem negro flamenguista. Ele conquistou essa fama por colecionar objetos com a marca do time, brinquedos, troféus, quadros, sandálias, bolas e camisas oficiais, são mais de 200 peças. Até o carro tem acessórios. É tanta coisa que mais parece uma loja do Flamengo do que um bar. Fã do Zico, ele ainda canta o hino e arrisca um palpite do próximo jogo. 3-1 Flamengo. Cante o trechinho da música. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Este estofador aproveitou para fabricar puffs com a marca do time do coração e faturar um dinheiro extra. Eu, como torcedor do flamenguista, né, vou bolar uma ideia aqui de fazer o puff com o emblema do Flamengo. Aí fui na gráfica e mandei o rapaz fazer. E aí tá aqui o puff. Beleza para quem quiser adquirir. Paixão desde criança, o professor Vanderlei é torcedor do time do Fluminense. Atualmente é fundador de um clube de amigos chamado Império Tricolor. No começo foi meio difícil, né? Alguns torcedores assim, por causa que o Fluminense quando perdeu patrocínio da Unimed, tudo começou o time a decair. Mas hoje, graças a Deus, nós já somos 190 pessoas, a gente consegue se reunir. Agora nessa pandemia não, né? Porque está todo mundo parado. Mas a gente está no grupo, sempre ativo, sempre participando. Mas graças a Deus foi um grupo que surgiu e está dando certo. Neste outro estabelecimento, os clientes terão telão para assistir à partida, bebidas no delivery e as TVs em pontos estratégicos para obedecer às medidas de distanciamento social. E uma última informação, o secretário de Segurança, Jefferson Portela, informou que o corpo do pai do deputado federal Kleber Verde, infelizmente, também foi encontrado em Turiaçu, portanto, está confirmada a morte. A cobertura completa você vai ver ao meio-dia aqui no Nora D.
O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere do nosso portal MA10. Até amanhã.